Vamos começar, tá? Deixa eu só fechar aqui uma coisa que tá aberta, tá incomodando. Perdão. Hoje vai ter um pouco de barulho de criança, mas eu vou fazer o possível para que não atrapalhe a aula, tá? Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Todo mundo me ouve bem? Espero que sim. Estamos sim, Vivian. Então, tá bom. Certo. Eu vou retomar só um pouquinho do que a gente viu na aula passada, tá? E a gente já inicia. Quem não estava presente, quem entrou um pouquinho depois. Bom, na aula passada a gente começou a falar sobre a parte da sintaxe, né? Ali é onde envolve a parte de frase, oração e período, né? Sim, Pedro, a gente vai entrar nessa parte da correção do exercício. Só estou retomando o que a gente viu na aula passada, tá? E aí, a gente viu também o que é cada um, o que são as frases, né? Que são o período simples e o período composto, e as orações coordenadas, e a gente viu rasamente o que é oração coordenada e subordinada. Hoje, o tema da aula será as orações coordenadas dentro da redação do Enem, tá? Tanto que eu já deixei tudo, eu já subi tudo para o Drive, né? Ao final da aula, eu vou explicar para vocês os documentos que eu coloquei lá, que são basicamente atividades, tá? Bom, primeiro, eu vou colocar lá no slide de onde estava os dois exercícios que eu passei para vocês. Não sei se vocês se recordam, né? Mas eu posso retomar também sem problema nenhum. Deixa eu só entrar aqui no. Não está permitindo compartilhar? Deixa eu ver se está compartilhando. Agora foi. Bom, eu vou chegar lá na parte onde a gente iniciou a fazer os exercícios e eu deixei o restante como tarefa para casa. O primeiro, né, era qual? Eu dei aqui para vocês o exemplo para a gente poder analisar quantos períodos teríamos nesse parágrafo, né, e quantas orações. Como atividade para casa, ficou para vocês aí analisarem quantas orações temos presente, né, nestes 3 períodos, tá bom? Então, só recapitulando, eu tirei esse parágrafo de uma redação de uma das candidatas que participaram do Enem no ano de 2022, né? E que o tema foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil, tá? Onde vocês encontram essas redações? Vocês encontram, eu deixei aqui o link, não sei se, para mim, sempre que está acessível. Não sei se para vocês está acessível. Qualquer coisa, eu coloquei lá no Drive a cartilha do participante e a parte, que você já consegue acessar o documento sem problema nenhum, tá bom? Bom, e aí, gente, essa primeira parte vocês conseguiram fazer? Se quiser, a gente faz junto agora, sem problema nenhum. Olha, professor, eu tentei. Tá bom. Eu acho que Peraí, deixa eu ver aqui. Orações, eu contei, eu acho que tem 3. Eu acho que tem 3. Certo. Você encontrou 3 em cada período, né? Que a gente viu que tem 3 períodos. Um período aqui, outro aqui e o outro aqui. Ou você Onde? encontrou. Eu, Oi? eu não vejo seu mouse. Ai, deixa eu ver se o cursor. Aqui, eu tô aqui pelo Meet para ver o chat, mas eu vou entrar aqui pelo Canva para ver melhor. Ó, aqui a gente tem um período, certo? No Brasil, até coletivo, depois, no entanto, até no país, e depois, nesse viés, até mercado nacional. Então, a gente viu que Certo. na aula que temos 3 períodos. Aí você falou que temos 3 orações. Aí você está dizendo relacionado a o primeiro período, o segundo ou terceiro? É porque assim, eu lembrei que oração era. Eu não quero fugir muito da sua pergunta. Tem Mas eu problema lembro não. que era.
Eu lembro que a oração era formada por... oração tinha locução verbal e as locuções verbais era, tipo, verbos que terminavam... Quer dizer, Vai tinha, tranquilo. tinha particípio, gerúndio e infinitivo. Uhum. Eram esses tipos de verbos que terminavam com ar, ir, ou terminava com gerúndio, NDO, ou particípio IDO. Eu só achei 3. Eu só achei, então, 3 orações. Cadê? Você pode dizer quais? Acho que aqui, ó. No qual deve-se assegurar o bem-estar coletivo. Uhum. No entanto, não comprometo esse tio. Peraí, professor, que deixa eu achar. Tá bom. Quando você vai achando, eu vou fechando aqui umas abas. Aqui, ó. Nesse viés, torna-se essencial analisar duas vertentes relacionadas à problemática. Eu acho que eu pulei um. Você vê essa parte aqui do analisar, né? Como uma oração, né? Nesse viés, torna-se essencial analisar duas vertentes relacionadas à problemática. Aqui sim, a gente tem uma oração nesse período e após a gente vai ter outra oração. Após? Aonde? Aqui, ó, eu não sei se o curso aqui do Meet dá para vocês verem. Aqui, ó, nesse viés, torna-se, a gente tem aqui, né, uma oração, ó, torna-se essencial analisar duas vertentes relacionadas à problemática. Vai ter aí uma oração, do nesse viés até a problemática, tá? Por quê? Você trouxe bem na questão da locução verbal, falou bem, só que aí, além da locução verbal, a oração, ela é construída quando a gente tem ali a presença de verbos ou locuções verbais. E as locuções verbais, elas são formadas por um verbo auxiliar, né? Eu tenho, eu tinha, o haver, mais o outro verbo que vai estar na forma do gerúndio, particípio ou infinitivo, como você trouxe aí, lá naquela parte do... Qual que você tinha dito? No qual deve se assegurar o bem-estar coletivo, tá? Então, aí você já trouxe aí algumas orações que a gente tem presente nesse parágrafo, tá bom? Tá certo, né? Mas aí, quando a gente vai fazer análise e analisar, por exemplo, quantas orações, a gente vai olhar para o primeiro período aqui. Quantas orações a gente tem nesse primeiro período, né? E depois, quando eu já sei o que é orações, quantas orações tenho, a gente vai para quais tipos de orações a gente tem, né? Temos orações coordenadas ou a gente tem oração subordinada também. Por isso que a gente vai entrar nesse assunto hoje. Por isso que eu pedi para vocês verem só quantas orações temos, não para entrar nos tipos, tá? Peraí, mas tem 2 ou 3? Ó, vou falar aqui, ó. Na primeira, a gente tem 3, ó. No Brasil, o artigo na verdade, a gente tem 2 aqui, ó. No Brasil, o artigo 1º da Constituição Federal de 1988 delibera a garantia da cidadania e da integridade da pessoa humana. Como fundamento para a instituição, aqui a gente já tem outra oração, como fundamento para a instituição do Estado Democrático de Direito. 2 orações. A terceira, que foi a que você falou, no qual deve-se assegurar o bem-estar coletivo. Então, dentro desse período, temos 3 orações, tá? Aonde cada oração aqui tem o sentido completo, e apenas uma não terá o sentido completo, que é essa no qual, né? Se ela não tem sentido completo, ela precisa de todas essas informações para poder concluir, tá bom? A do fundamento é uma oração? Isso, aqui, ó. No artigo, no Brasil, o primeiro artigo da Constituição Federal de 1988 delibera a garantia da cidadania. Então, tem caso do deliberar, né?
Depois, e da integridade da pessoa humana como fundamento para a instituição do Estado democrático de direito. Outra oração. Para finalizar, no qual deve-se assegurar o bem-estar coletivo. Tá? A gente já tem aqui ó, o do dever, né? E assegurar que está junto, que aí a gente tem aqui, no caso, que você disse que a gente já tem uma locução verbal. Mas na integridade da pessoa humana como fundamento, o fundamento seria o verbo? Isso, que vai ser a questão do que fundamento que é esse, né? Que ação que é essa que o Instituto que a instituição do Estado Democrático realiza, entendeu? Que ação que é essa? Mas tipo, só nessa introdução, porque é uma introdução isso daí, né? Só nessa introdução a gente teria quantas orações? Ó, eu só estou falando do primeiro período. Aqui do primeiro a gente tem 3 orações, certo? Tá. Eu não estou falando do no entanto, nem nesse viés. Eu nem entrei nesses. Só falei só do primeiro. Aqui, nessa questão da introdução, não tem uma regra de você tem que ter 3 orações em cada período. Não tem problema. O que você não pode fazer é aquilo que eu expliquei na aula passada. Se você vai escrever uma redação e aí você coloca períodos truncados, que são os períodos truncados, né? Trazer, por exemplo, um gerúndio e no meio de uma oração, né? E ali você já foge totalmente da ideia que você estava colocando inicialmente, entendeu? Então, assim, precisamos ter as orações ali presentes, né? Não estou falando assim, você precisa, nesse primeiro período você precisa ter 3. Não, é que essa candidata, ela colocou somente 3 orações no seu primeiro período, ok? E que tá ótimo, dá para a gente entender, conseguimos compreender e segue a regra gramatical que é solicitada, né? Onde ela vai utilizar ali da pontuação para poder marcar que está vindo outra oração e que complementa, né? Traz uma ligação aí entre as outras orações, certo? É essa a ideia. Aí, relembrando para vocês novamente, oração é quando a gente tem ali a relação a construção de uma oração onde teremos verbo e locuções verbais. E o período, né, vou falar do período composto, que é o que a gente mais vai ver agora, o período composto já é uma relação com as orações coordenadas e as orações subordinadas, certo? Então, aqui a gente tem praticamente período composto na introdução do começo ao fim, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, do caso do primeiro período, que é no Brasil, aqui, ó. Deixa eu ver se dá para usar essa caneta. Aqui, ó, no Brasil, até coletivo, o que que acontece? Temos aqui um período, e aí nesse período teremos orações coordenadas, onde vai estar assindéticas, ou elas estarão sindéticas. Esses dois nomes a gente vai falar hoje, calma, que é o conteúdo da aula, tá? Então, a intenção mesmo era só para vocês analisarem, lerem, supor o que poderia, onde poderia estar a oração ou não, certo? Alguém além do Pedro conseguiu fazer, se quiser mandar no chat. Tá. A gente chegou a ver oração subordinada e assindética? Não, vai ver hoje. Calma. Ah, tá. Vai ser o conteúdo dessa aula e da próxima, tá? Porque eu não quis falar dos dois tipos de oração em uma aula só, porque fica muita informação para vocês, né? E ainda sendo conteúdo que cai bastante, não tem como trazer já de uma vez só para vocês, ok? Aí tinha a outra atividade, que era para vocês lerem a redação, né, na íntegra, não sei se todos conseguiram, na íntegra, perdão, né, não sei se todos conseguiram ler, e aí vocês iriam analisar alguma que vocês, que na verdade era uma redação de vocês, perdão. Vocês teriam que ler a redação,
né, que vocês já tenham escrito, se vocês já tiverem escrito alguma, e analisar como que estão esses períodos e as orações, né? Esses períodos, eles estão coerentes? Quantos períodos que vocês conseguiram identificar na redação de vocês, né? E aí, depois, indo para mais interior, quantas orações vocês encontraram aí dentro do período da redação de vocês? Né? Se alguém quiser colocar no chat, ou quiser me mandar foto, ou quiser mandar por e-mail, fica a critério de vocês. Ou se alguém quiser mostrar agora, alguém se prontifica. Lembrando que não tem essa questão de, por exemplo, falar tá certo, tá errado, mas essa questão da gente analisar mesmo, analisar junto, ver como que é esse processo da escrita, tá bom? Ainda mais falando da questão da redação. Mas se não, vocês podem me mandar, ou no meu contato, eu deixei, eu sempre estou disponível, né? Ou, se vocês quiserem, me mandar pelo e-mail também, tá bom? Essa atividade. Porque aí dá para também dar um feedback melhor para cada um, ajudá-los da melhor maneira também possível, que vocês acharem que é válido, tá? Sendo assim, a gente vai entrar no conteúdo da aula de hoje, que é as orações coordenadas. Acho que já está compartilhando a tela. Deixa eu voltar lá para o início. Bom, as orações coordenadas, né, como eu já tinha dito de início para vocês, é quando a gente tem ali o período composto, e dentro desse período composto, né, a gente vai ter ali essa relação ou de coordenação ou subordinação. Lembrando que hoje falaremos somente de coordenação. E o que são essas orações coordenadas, né? Bom, elas são aquelas onde elas vão se unir em um mesmo período, no caso composto, e vão manter a sua independência sintática, tá? Onde elas não vão precisar, por exemplo, de alguma informação a mais para que possa ter ali um entendimento melhor sobre algo. A gente vai ver isso nos próximos slides, tá? Então, é uma oração que tem um sentido completo por si só, certo? E aí, aqui, no finalzinho da aula, eu explico o que é esse material, mas eu deixei mais para vocês estudarem. Sempre que vocês quiserem retornar, for estudar, vocês acessem o material. Bom, por exemplo, a gente tem dois tipos de orações coordenadas. Ou a gente vai ter oração coordenada assindética, ou teremos a sindética. Falando primeiro do que é oração coordenada assindética. O que é o assindético? A gente tem aqui, a gente tem aí o assindético, né, que vem daquele, a gente tem aqui o a, né, como esse prefixo, e aí o que é ele? Por exemplo, aquela coisa de não tem um conectivo, não tem ali uma conjunção dentro da oração, certo? Como que essa oração, então, vai ser caracterizada? Ou ela vai ser caracterizada por pontuações, que vai ser a vírgula, dois pontos, ou ponto e vírgula, apenas. Ou ponto final, tá bom? Então, assindético, não temos conjunções, não temos conectivos. Temos aí essas pontuações que eu acabei de citar para vocês. Por exemplo, estudou muito. Se eu vir e falo para... deixa eu ver. Se eu falo para Lara Gabriela, se eu falo para ela, estudou muito. Ela entendeu o que eu quis dizer. Eu não preciso dar mais informações para ela, certo? Ali já foi suficiente para entender o que eu quis falar. Aí, se eu falo aqui outra coisa para o Pedro, passou no vestibular. Ele também já entendeu o que aconteceu. E tudo bem, né? Lógico que vai ter um contexto por trás, aí eu viro e termino a minha fala. Passou no vestibular. Ou, Ana está feliz.
Pronto. Terminei, não precisa acrescentar mais nada, vocês já entenderam também ali o contexto. Então, se eu tenho aqui esse, estudou muito, depois passou no vestibular, está feliz, são orações coordenadas com sentido completo, onde eu não preciso acrescentar algo a mais, ou não depende de algo a mais para poder ter ali um sentido aonde o leitor precise compreender o que eu estou querendo passar, qual que é a informação, tá bom? Agora, se eu quero juntar as 3 orações, como é que fica, né? Estudou muito, passou no vestibular, está feliz. Tá vendo que aí tem uma lógica, né? E por isso que eu acabo juntando essas 3 orações, tá bom? Para dar um sentido maior ao que eu estou querendo dizer, ok? É isso, as orações coordenadas assindéticas. Elas não serão marcadas por uma conjunção ou conectivos, mas elas vão ser separadas ali por vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, ponto final, tá? A pontuação, ela é muito importante nesse conteúdo das orações coordenadas, tá? Por essa questão, porque vai acabar influenciando bastante ali no caso da coesão e da coerência e no caso da interpretação. Por exemplo, Pedro escreveu um parágrafo para mim, falando sobre a importância da educação, mas só vai ter vírgula lá no início, onde ele coloca no Brasil, vírgula, e depois segue adiante falando da tese dele, dos argumentos dele. Então, ali, se eu não coloco vírgula nenhuma, tenho orações? Tenho, mas aquelas orações estão precisando serem separadas, tá bom? Então, oração coordenada sindética, ela tem um sentido completo, né? Porém, ela vai ter essa questão aí da pontuação. Ela não tem conjunção e não tem os conectivos, como no caso das orações coordenadas sindéticas. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat, vocês podem falar, tá bom? Não tem problema, não atrapalha. Aqui eu coloquei a definição para vocês, que é. Então, elas são ligadas, aqui é a sindética ainda. São ligadas por justaposição, sem uso de conjunções. Eu quis explicar de outra maneira, porque fica mais fácil para vocês entenderem, né? A de negação, né? E o sindética de não tem conjunção, não tem conectivos, tá? Porque o sindético significa o quê? Significa conjunção, conectivo, tá bom? Deixa eu ver, acho que alguém levantou a mão. Então, no caso, elas não dão conjunções. As assindéticas não têm conjunções. A única coisa que a gente vai utilizar serão as pontuações, tá? Como aqui no caso, eu tenho, só voltando, eu tenho 3 orações, certo? E aí, não tem como eu colocar, estudou muito, passou no vestibular e está feliz. Não tem como eu colocar sem a pontuação, né? Então, preciso acrescentar a pontuação aí, já que eu quero trazer uma oração coordenada assindética. Tá bom? Depois, temos aqui outro exemplo. Se eu viro para o Pedro e falo só assim, estudou. Pedro vai falar, bom, a professora não está bem hoje. Só estudou e pronto, cadê o que aconteceu? Né? Agora, se eu viro para o Pedro e falo, estudou e passou no vestibular, né? Então, aí eu já tenho 2 orações, que é o estudou, né? E aí depois passou no vestibular. O que vai unir essas 2 orações vai ser esse conectivo aqui, ó, o E, né? Esse conectivo que irá unir o estudou, que acaba sendo uma oração, e o passou no vestibular, que é outra oração, certo? E assim teremos uma oração coordenada aditiva. Por quê? Estou adicionando mais uma informação, tá? Além desse verbo que pede um complemento, que pede mais alguma informação, estou adicionando aí uma outra oração, que é passou no vestibular.
E aí, a gente tem aqui, nesse caso, um exemplo de oração coordenada sindética aditiva, tá? Deixa eu ver se alguém mandou mensagem, que eu tô tentando ver. Pode falar, Pedro. Ah, eu ia perguntar se essa daí fazia parte da sintética. Mas no caso, Não, esse aqui já é o caso da oração, como posso te dizer? Já faz parte do caso da oração coordenada sindética aditiva. Como eu expliquei, sindético significa conectivo, conjunção. Se eu tenho só ali escrito sindético, é porque eu vou ter a presença de conjunções, terei a presença de, como é que fala? De conectivos. E aqui a gente tem uma conjunção, que é o E, tá vendo? O conectivo E que está ligando a primeira oração à segunda oração, tá? Meu Deus, safe. mas foi isso que eu perguntei, se era sintética. Isso, é que, desculpa, por causa do barulho eu não consegui entender, mas é isso mesmo, ela vai ser sindética. Agora, Tem as variações, que no caso é aditiva, que adiciona mais. ela vai adicionar ali uma informação, tá? Aí eu coloquei aqui, as orações coordenadas aditivas, né? Elas expressam ideia de adição, ou seja, elas vão trazer uma conjunção ali que vai adicionar uma informação que tenha relação com a primeira oração, né? Se elas têm ali duas orações, a primeira oração vai ter relação com a segunda, mas essa relação vai ser de quê? De adição, porque ali, entre elas, estarei colocando um, uma conjunção aditiva ou uma conjunção conectiva aditiva. Eu coloquei conjunções simples, e, nem, não só, mas também, porém temos mais, certo? Aqui são as básicas que a gente tem, ok? Porém, a gente tem muito mais outras. E aí, na redação, por exemplo, se vocês querem utilizar conjunções aditivas, pelo menos tenho ali com vocês pelo menos duas conjunções aditivas. Duas de cada já é o suficiente, tá bom? Vocês não precisam, por exemplo, decorar todas. Mas tenho ali duas ou três que irá auxiliar vocês na escrita da redação, por exemplo, né? Ou numa pergunta, se me pergunta sobre as orações coordenadas sindéticas, tenho ali também de duas a três conjunções de cada tipo, que a gente vai ver agora. A gente acabou de ver a aditiva. Além da aditiva, temos também as alternativas. Nesse caso das alternativas, é como se fosse uma balança, né? Ali a gente tem de lado isso e do outro lado temos isso, né? Ou isso, ou aquilo, ou quer isso, quer aquilo, ora isso, ora aquilo. Aí eu coloquei o exemplo também seguindo essa linhagem aí do verbo estudar. Coloquei estudará ou trabalhar, né? Muitas vezes a gente fica nessa situação mesmo, ou a gente estuda ou a gente trabalha, não sabe o que a gente faz. E aí, a gente tem aí um exemplo de uma oração coordenada alternativa, tá bom? Sim, todas essas aqui agora são sindéticas, tá? Ou estudará, ou trabalhará. Além da alternativas, temos a adversativa, né? Essa adversativa, pense na questão de positivo, negativo, né? Ou invertendo aí a ordem, pode ser negativo, positivo, né? Vai depender muito de como a oração está sendo colocada ali, tá? Aí, como vocês vão fazer análise, vocês vão ver se ela vai ser adversativa por algum motivo. E qual que é esse motivo? Porque a adversativa, ela expressa a ideia de oposição. Por exemplo, estudou muito, mas não passou, né? Ou seja, a gente tem aí uma oração que traz uma ideia de positiva, né? Mas quando eu coloco que a pessoa não passou, eu já vou trazer ali uma oração onde ela é negativa. E por isso que traz essa ideia de adversidade, tá? E aí, as conjunções mais utilizadas quando a gente quer trazer uma oração adversativa são mas, porém, todavia, contudo. Esses, eu coloquei mais os principais mesmo.
os que são básicos, que dá para vocês falar assim, vou escolher o porém e vou escolher o contudo, né? Esses já serão os que eu terei em mente, né? Por exemplo, estudou muito, porém não passou, né? Continua trazendo a ideia de oposição, continua trazendo a ideia de adversidade, tá? Passando para o próximo, a gente tem as orações coordenadas sindéticas conclusivas, que vai trazer a ideia de conclusão, né? E aí tem as conclusões que eu coloquei, tá? Também segue o mesmo gancho das outras. E o exemplo, estudou muito, concluindo, né? Concluísse que passou, ok? Vocês podem substituir o portanto por conclui-se que, ou logo, por isso, tá? E aí, esse é o exemplo de oração coordenada, sindética, conclusiva, tá? Explicativa. Também traz ideia de explicação, né? Então, as conjunções que teremos vai ser o que, o pois. O pois é depois que a gente tem o verbo, tá? O porquê. Por exemplo, estudou, pois a prova era importante. Só para explicar o que eu quis dizer. Estudou, verbo, logo após o verbo, vem o conectivo, pois a prova era importante. E assim torna explicativa, tá? Aqui eu coloquei anteposto ao verbo, ou seja, primeiro vem o conectivo pois, estudou muito, pois passou. Aí aqui vem o verbo e antes vem o pois. E aqui vem o verbo, depois vem o pois também, que é posposto ao verbo, tá? E aí eu coloquei algumas notas, que isso aqui é para vocês anotarem, tá bom? Quando for falar sobre esse assunto. Que, se nas orações coordenadas assindéticas não temos conjunções ou não temos conectivos, elas necessitam de pontuação. Então, a gente tem que ficar atento ali às pontuações, tá? Porque isso influencia bastante na relação ali da formação do período composto. E na produção textual, né? Se a gente tem ali orações coordenadas sindéticas, né? Com a utilização de conectivos, a gente também vai ter a questão da pontuação, porém, utilizando esses conectivos que foram apresentados, aditivos, adversativos, alternativos, conclusivos, explicativos, eles auxiliam, valorizando e enriquecendo a redação de vocês, tá? Eu coloquei duas tipologias principais, que são as tipologias argumentativas, no caso do texto dissertativo argumentativos, que vocês escrevem nas provas, e narrativas, né? Quando a gente quer trazer aquele no conto, por exemplo, que é onde a gente tem que prender o leitor do começo ao fim do conto, do enredo. Então, a gente vai se utilizar ali de orações coordenadas e os seus tipos de orações que a gente já acabou de ver, tá bom? Até aqui, gente, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar? Explica a produção. Eu não entendi a produção textual, professor. Peraí. A produção textual, o que eu estou querendo dizer aqui? Por que é importante a gente estudar as orações coordenadas sindéticas ou assindéticas para o vestibular? Porque essas orações, elas valorizam e enriquecem a redação de vocês, certo? E aí eu coloquei as principais tipologias. Não estou dizendo que vai cair na prova narrativa ou argumentativa, mas aonde a gente utiliza bastante desses conectivos que a gente viu agora nessa apresentação de slides. Que são os textos argumentativos, certo? Com tipologia argumentativa, e os textos com tipologia narrativas, como conto, romance, entendeu? Mas esses daí tá dentro das orações? Sim. A gente, por exemplo, quando a gente quer utilizar ali o conectivo de alternância dentro de um conto, por exemplo, que aí é uma narrativa.
e eu quero utilizar o ora isso, ora aquilo, ora ela quer isso, ora ela quer aquilo. Eu estou utilizando aí na tipologia de uma narrativa, tá? E os conectivos, junto com as suas orações, os conectivos acompanhado ali de toda uma relação, o ora, né? Que vai ser aí, vai se ter uma oração coordenada sindética de alternância. Entendeu? No caso, só isso? sim, no caso do argumentativo já é mais. Igual, por exemplo, a atividade que a gente viu na aula passada, né? A introdução. Ali na introdução, se a gente for ver, temos bastante orações coordenadas sindéticas, né? Onde sempre a candidata, ela traz muito bem colocado, os conectivos. E dali a gente tem orações coordenadas sindéticas, certo? Eu não vou lembrar para você agora se é explicativa, conclusiva, por exemplo, para ficar visível para você, acho que é melhor. Aqui, compartilhar a tela. Aqui, ó, deixa eu apresentar para você. Aqui, nesse exemplo, ó, eu trago uma ideia aqui inicial, certo, Pedro? Sobre o que acontece no Brasil em relação à Constituição Federal de 1988. Tá bom? Para concluir, só que aí, para trazer uma questão de adversidade, eu vou utilizar esse conectivo, no entanto, né? Por exemplo, delibera a garantia da cidadania e da integridade da pessoa humana como fundamento para a instituição do Estado democrático de direito. Aí trazendo uma oposição, no entanto, odiernamente, não há o cumprimento efetivo dessa premissa para a totalidade dos cidadãos. Haja vista os empecilhos no que tange à valorização de comunidades e povos tradicionais do país. Concluindo, nesse viés, torna-se essencial analisar duas vertentes relacionadas à problemática: a inferiorização desses grupos, bem como a perspectiva do mercado nacional. Então, as orações coordenadas sindéticas, a gente viu aí que temos a adversativa, né? E temos aí o conectivo de conclusão, nesse viés, e de adversidade, no entanto. Entendeu? Ou ainda tá. Sim, eu consigo entender. Conseguiu? Então, beleza. Se tiver dúvida, você fala de novo. Seguindo, deixa eu compartilhar outra guia agora. Estou intercalando. Só para a gente poder finalizar. Eu coloquei aqui para a gente fazer agora, pelo menos duas. E também para não tomar muito tempo de vocês. Aqui a gente vai analisar a A e a B. Se vocês quiserem fazer depois em casa C, a D, a E e a F, que é legal, tá? Isso aqui é mais para fixar mesmo, tá? Analise as orações expostas, essas daqui, e procure construir períodos compostos, por coordenação, utilizando-se de conectivos apropriados. Atenha-se, ou seja, atente-se, né, para as alterações que se fizerem necessárias. Ou seja, se precisar de alguma outra pontuação, ou se tiver que tirar alguma palavra, substituir por outra, a gente pode fazer o primeiro juntos agora, tá? Para não tomar muito tempo. Por exemplo, não me esforcei muito. Aqui a gente tem uma oração, tá? Período simples, e depois a gente tem a outra. Obtive um bom resultado. E aí? Dá pra botar um mais aí, hein? Dá pra botar um mais. Então fala aí pra gente como ficaria, formula aí. Não me esforcei muito, mas obtive um bom resultado. Sim. E aí a gente vai ter que tipo de oração coordenada sindética? Adversativo? Adversativa. Porque eu não me esforcei muito. Ali a gente tem já uma questão negativa, né? De não ter se esforçado. Mas obtive um bom resultado, algo positivo, certo? Então, adversidade, oposição. Muito bem, Pedro. Agora, bora só para B, para a gente finalizar. Precisamos nos apressar. O voo já está quase partindo. Dá pra botar um pois aí. Pode falar também.
Precisamos apressar, pois o voo já está quase partindo. Muito bem. A gente tem aí esses dois exemplos. E aí, qual que seria essa B? Daria para botar aditivo? Ó, precisamos nos apressar, pois o voo já está quase partindo. Será que vai ser Ah, de adição? conclusivo. Conclusivo. Estou concluindo. Aí, em relação ao que a primeira ideia, né? Isso. As Precisamos outras, apressar para quê, né? exatamente. Então, dá para entender um pouquinho aí, né? O que que vai ser, o que que espera o vestibular aí um pouquinho. Né? Tentei adaptar, na verdade, para vocês verem como que acontece aí essa questão das orações coordenadas, né? Relacionado aos períodos compostos, tá? Aí, eu vou compartilhar aqui no slide, tem outra atividade. Essa daqui é mais para vocês exercitarem a questão da redação, né? Como eu disse para vocês, a gramática é uma das competências da redação, né? Para que vocês possam ali atingir uma boa pontuação. E como eu já venho dizendo sempre, a gente vai trabalhar sempre em cima da competência um, que é onde que está ali a questão das exigências ali de gramática, né? E aí tem aqui, na verdade eu coloquei só o enunciado aqui e coloquei a atividade lá no Drive. Vou mostrar para vocês onde é que está. Aqui é o enunciado. O texto, ele está embaralhado, porém, eu não vou pedir para vocês fazerem tudo como nas outras turmas, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem só a ordem da introdução. O enunciado é esse. A redação nota 1000 a seguir foi feita pela candidata Isabela Gadelha, do Pará, no ano de 2020. O tema da edição foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Aí, eu vou entrar agora aqui na atividade para vocês verem que o texto está todo embaralhado. Aqui, ó, o texto, ele está todo embaralhado, essa parte que está aqui assim, ó, tá vendo? Esses períodos aqui separados, eles estão embaralhados, eles não estão na ordem, tá? O que que vocês farão? Eu vou pedir somente a introdução, tá? Aí a gente vai retomar no início da aula que vem. Vocês colocarão eles na ordem, tá? Em parênteses, está a ordem que a introdução geralmente é feita, de um texto dissertativo argumentativo. Tem ali uma contextualização sobre o tema, né? A tese, o argumento 1 e o argumento 2. Lógico, vocês não vão trazer argumento 1 e argumento 2 já de cara na introdução, mas ali o que que vocês vão argumentar no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, tá bom? Coloquei em parênteses também para ajudar vocês nessa questão de estudo, tá? Então, repetindo, o texto tá todo, a redação está toda embaralhada. E aí, para a semana que vem, eu gostaria de que vocês fizessem somente a parte da introdução, que organizasse aí esse parágrafo aqui, ó. Temos 4 períodos, e aí eu gostaria que vocês organizassem esses 4 períodos em um parágrafo. Lá no slide, só fechando, eu coloquei aqui, né, como vocês podem realizar. Ou vocês podem realizar no Doc, escrever, ou copiar e colar e colocar na ordem. Ou vocês podem fazer uma folha à parte no caderno de vocês mesmos e me enviar, né? E aí eu coloquei as duas formas aqui, que é o meu e-mail e o meu WhatsApp de contato que eu utilizo para poder atender essas questões de aula, enfim, que eu sempre estou online por aí, tá? E aí eu sempre vou dar um feedback já direto para vocês. Então, conforme quem for me mandando, eu dou um feedback de se tá certo, se tá no caminho, como é que tá bom? Do mais, gente, é isso. Eu acho que eu não compartilhei que já está na pasta, né? Eu falei que eu ia compartilhar. Vou colocar aqui para vocês a pasta de gramática. Gramática. Eu já estou finalizando, não vou esperar o tempo de vocês. Aqui, cadê gramática? Aqui. Vou compartilhar essa parte com vocês. Gramática. Aqui a tela de
de gramática, certo? A pasta. E aí, o slide de hoje, aqui, ó, tá como segundo item, e o primeiro item é a atividade, onde vocês terão que desembaralhar aí a introdução, tá bom? Já tá os dois aqui, vocês clicando, tá em formato PDF, é seguro, para vocês poderem fazer aí a atividade, tá bom? Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar? Não. Tudo bem? Então é isso. Boa noite, bom intervalo para vocês. Boa noite.